Pronto, aí pessoal. O silêncio dá pra frente pra essa pessoa. Igual a live? Igual a live? Acho que não Filtro sem preconceito. Só fala aí pra você falar na live. Então, na aula de hoje, vamos falar de Michel Foucault, filósofo francês que viveu no século XX, de 1926 a 1934. Ele vai desenvolver uma filosofia no campo da epistemologia. Vocês sabem o que é epistemologia? Logia é estudo. Logia é sempre estudo. Episteme deve ser coisa. Episteme em grego é conhecimento. Isso aí, estudo do conhecimento. O Foucault vai empreender o estudo do conhecimento, mais precisamente uma arqueologia. Arqueologia de estudo é arque de princípios, os princípios que regem o conhecimento. Você copiou tudo? E para ele existem discursos e um saber-poder que nos controla de tempos em tempos. Em cada época histórica, um tipo de discurso, ou seja, um tipo de saber-poder, quis ditar para a gente o que é certo e o que é errado. Durante a Idade Média, início da Idade Moderna, quem ditava ou quem detinha esse saber-poder, esse discurso, era quem? A Idade Média. Quem dizia para a gente o que é certo e o que é errado? A igreja. Quem dizia o que é o homem, o que é o ser humano? A igreja, a religião. E o ser humano era como? Para a igreja, para a religião? Um ser dotado de corpo e alma. Corpo material, fonte das paixões e que nos leva ao pecado, e uma parte espiritual, que é a alma, essa que será julgada após a morte. Então esse era o discurso, eles querem saber o poder medieval do início da modernidade. A partir da modernidade, da era moderna, com o desenvolvimento das ciências, o discurso e a visão sobre o homem mudou. Agora, o homem não é mais um ser dotado de corpo e alma, mas é um ser dotado agora de corpo e cérebro. O cérebro seria o que a igreja chamava de alma. É o cérebro que controla o nosso corpo. Agora a visão é a partir, essa visão do ser humano é a partir de uma visão biológica, não mais teológica. Por isso ele vai dizer que o homem é uma invenção recente. Esse homem, ou esse ser humano, essa humanidade que nós somos hoje, isso é uma invenção recente do discurso científico. Ainda tem gente que acredita na visão da igreja e da religião, que o homem é composto de corpo e alma. Mas para a ciência, que é o saber-poder que domina o mundo contemporâneo, o homem é um ser, é um animal biológico, fruto de um processo evolutivo, dotado de corpo e cérebro. O cérebro seria a fonte que comanda o nosso corpo. E tudo isso se dá através de atividades neurofisiológicas. Neurais, os nossos neurônios que mandam essas informações para o corpo e controlam o corpo. Então, essa visão do ser humano é recente e isso exerce um saber-poder sobre nós. Inclusive, Foucault é um crítico desse saber-poder, porque para ele, esse saber-poder vira um poder. Um poder que quer controlar a nossa vida e nos disciplinar, querendo dizer o que é certo e o que é errado, e como nós devemos nos comportar. Ele era até tão puto com isso que a galera da direita gosta de detonar o Foucault, porque ele era homossexual. E aí o discurso da ciência, o discurso do saber-poder da ciência é o seguinte: a homossexualidade é uma atividade sexual de risco. Portanto, homossexuais devem usar nas suas relações camisinha. O Foucault não usava camisinha e acabou morrendo de AIDS, porque ele não queria se submeter ao saber-poder da ciência, que queria dizer como nós devemos nos comportar em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na cama e nossos relacionamentos amorosos e sexuais. No século XIX, a própria homossexualidade tinha uma visão da ciência sobre ela. Essa visão vai mudando. O Foucault vai dizer que essa visão do saber-poder discursivo, ele muda à medida que o tempo passa. No século XIX, o homossexual era visto como um invertido.
Inclusive era considerado uma doença. Até a década de 70, a homossexualidade estava no rol de doenças catalogadas pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Depois da década de 70 que ela sai disso. Aí o Foucault quer mostrar que a ciência, ela é um saber-poder, um discurso que quer controlar a nossa vida e dizer o que é certo e o que é errado. E ele questiona isso. E ele mostra que, como na história, esse discurso vai mudando, esse saber-poder vai mudando. Esse saber-poder não é eterno, como que é a religião. A religião quer que o seu discurso seja um discurso natural, essencialista e que represente a verdade sobre a humanidade, uma verdade eterna e imutável. Para Foucault não existe essa verdade eterna e imutável, a verdade é histórica, construída historicamente por discursos, por saberes e poderes que nos controlam, que nos dominam e tentam ter o controle sobre a nossa vida, sobre os nossos corpos, nos disciplinando. Então, no final do século XVIII, Immanuel Kant lançou as bases para o modelo de homem do século XIX. Então, nasce como Immanuel Kant, com a sua perspectiva aí de que agora o Kant está preocupado não com o mundo como ele é, mas como nós enxergamos o mundo. A nossa perspectiva do mundo, segundo Kant, ela é limitada. Nós não conhecemos o mundo como o mundo é. Nós conhecemos o mundo de acordo com as nossas capacidades, as nossas, o que ele chama de estruturas da sensibilidade e do entendimento. Então, os sentidos do homem é diferente dos sentidos dos animais. Nós, por exemplo, enxergamos uma quantidade de cores maior do que os cães. Os papagaios enxergam mais cores do que a gente. Então, a nossa visão do mundo não é do mundo como o mundo é. Nós vemos o mundo tal como as nossas estruturas permitem nós percebermos. Então, eu não estou vendo vocês aqui do jeito que vocês são. Se eu fosse algum outro animal, com certeza eu veria vocês de forma completamente diferente. Menos coloridos, ou com outras formas, com outras nuances, que os sentidos humanos não conseguem perceber. E o entendimento também é diferente. O nosso entendimento é superior em relação aos animais, pelo menos para poder organizar esses dados coletados pelos sentidos. Então a visão de mundo muda com o Kant. Depois muda mais ainda, em 1859, no século XIX, pronto aí, com a obra Origem das Espécies, do Charles Darwin, ele provocou uma revolução no modo como nós interpretamos a nós mesmos. Até então, o homem era visto como o centro da criação. O ser especial, diferenciado, aquele estava no ápice de tudo aquilo que tinha sido feito. Na perspectiva religiosa, Deus deu tudo para o homem e deu o poder do homem de dominar todas as coisas. Com a teoria da evolução de Darwin, ele vai mostrar o seguinte: o homem é um animal como os outros, fruto de um processo evolutivo, e que por algumas suscetibilidades chegou a desenvolver uma consciência, uma racionalidade, que o permite se destacar e compreender a si mesmo. Mas não quer dizer que ele é muito superior ou mais evoluído que os outros. Na verdade, todos os seres são evoluídos, e alguns, inclusive, melhores evoluídos do que a gente. Se tiver, por exemplo, uma guerra nuclear, um desastre nuclear no planeta, o ser humano desaparece, mas baratas e escorpiões não. Então, se pensarmos em evolução como adaptação, tem alguns seres, como alguns insetos, que são melhores adaptados e podem até sobreviver a algum desastre melhor que a gente. Então a gente não é tão evoluído assim. Em 1873, no século XIX, Friedrich Nietzsche, ele, na sua obra Assim Falou Zaratustra, ele anunciou aí que o homem é algo a ser superado, pelo super-homem. Mas o super-homem de Nietzsche não é um super-homem com superpoderes. É um homem que está além do bem e do mal. É o Ubermensch em alemão, que quer dizer justamente isso. Um sujeito que não se deixa subjugar pelas noções de certo e errado, de bem e de mal, que está para além desse bem e do mal. Porque o bem e o mal, segundo Nietzsche, são históricos, sociais, culturais, geográficos. Em cada lugar, o bem e o mal, o certo e errado, era diferente. Em cada tempo da história foi diferente. Depois, em 1991, na sua obra Consciência Explicada, o Daniel Dennett ele põe em dúvida muitas das nossas noções mais estimadas sobre a consciência. Principalmente ele vai dizer o seguinte: ele já mostra que a perspectiva de homem já está mudando.
Esse homem que é uma invenção recente, ele está sendo superado. Primeiro, a nossa noção de consciência. A gente acha que é a consciência que nos controla, e a nossa consciência é algo que define o nosso eu. Mas a própria consciência, segundo Daniel Dennett, e a nossa concepção de eu, nada mais é do que uma ilusão do nosso cérebro. Consciência e eu é uma ilusão do nosso cérebro. É uma ilusão criada pelo nosso cérebro num processo evolutivo, que ajudou a gente a chegar até aqui. Mas não quer dizer que isso existisse. O seu eu, a sua consciência, essa perspectiva da sua identidade, tudo isso aí é fruto de processos neuronais. Tudo são descargas elétricas acontecendo no seu cérebro. Então são fenômenos físicos que geram essa percepção que nós chamamos consciência. Isso aí foi importante no processo evolutivo e nos permitiu, nos ajudou a chegar até aqui. Mas não quer dizer que a consciência existe em si. Que o nosso eu existe separado, independente do nosso cérebro. O que nós chamamos de eu nada mais é do que um fruto de processos neurofisiológicos produzidos pelo nosso cérebro. E isso também leva à concepção de que não existe livre-arbítrio. Não existe a nossa vontade. Você não escolhe. Na verdade, ocorrem processos físicos, químicos, neurofisiológicos que te levam a agir. Só depois que esses processos já aconteceram, é que você toma a consciência, e depois que toma a consciência, você acha que escolheu. Mas na verdade você não escolheu. Aquele processo aconteceu antes de você chegar à percepção de escolha. Mas isso acontece em milissegundos. Como é em milissegundos, a gente não percebe e acha que nós que escolhemos. Por exemplo, por que vocês vieram para aqui hoje? Vocês acham que vocês escolheram vir para cá? Não. Sim. Processos neurofisiológicos te trouxeram até aqui. Em algum momento você acreditou que você escolheu vir para cá, porque a consciência é uma ilusão. Sabe porque eu já passei. Oi? Sabe porque eu já passei, acho que iniciaram aqui. Só veio para jantar? Obviamente. Pois é, aí mostra que é ainda mais um processo neurofisiológico. Porque eu trouxe a fome, né? A fome é um instinto. Aí vem o pai do filho dela. O pai do filho dela? Depois, em 91, na obra Cyborg Manifesto, a filósofa norte-americana Donna Haraway, ela tenta imaginar um futuro pós-humano. Na verdade, esse futuro pós-humano já está acontecendo. À medida que a tecnologia avança, a inteligência artificial avança, cada vez o ser humano vai se tornando um ser híbrido, cada vez mais interligado com as máquinas, por isso ciborgue. Por enquanto essas máquinas ainda estão um pouco separadas do nosso corpo, mas à medida que o tempo for passando, cada vez mais nós vamos acoplar essas máquinas ao nosso corpo, colocando chips, usando o capacete, né? O carro, a gente vai ter alguma coisa para nos locomover de forma rápida. Eu vi até um patins agora, muito interessante. Você falou do negócio do homem ser corpo e alma. Antigamente. Eles têm filósofo recente. Não sei nem o que eles pensam desse negócio de enviar. Ativo, né? Então, para quem. Essa perspectiva ficou para trás da filosofia, né? São muito poucos. Hoje só essa galera mais conservadora que ainda acredita nessa perspectiva de corpo e alma. Os filósofos mais fundamentados da ciência, a gente está vendo aqui, e para eles a inteligência artificial, cada vez mais, ela vai se acoplar à nossa vida. E à medida que ela vai se acoplando a nossa vida, menos a gente vai ter autonomia, porque cada vez vai ser mais a inteligência artificial que vai funcionar por nós. Já é assim nas redes sociais. Os algoritmos de redes sociais tentam prever o nosso comportamento. Mas na medida que eles tentam prever, eles determinam e manipulam o nosso comportamento. Então nós criamos a máquina para com a máquina dominar o mundo. Mas essa criatura que é a máquina está nos moldando a imagem e semelhança dela. E hoje a gente está ficando cada vez mais maquinal.
faço festa, tem que acabar sei lá, 50 anos, não ter mais nenhuma alma viva, assim, de carne e osso. Sim. Sim, né? Se tivermos uma guerra nuclear, é possível, né? Se tu leva que eu achei que ela não morreu. E com a inteligência artificial também, né? Com a integração homem-máquina, o ser humano vai ser cada vez mais diferente dessa visão moderna. O ser humano que era biológico, agora ele é um ciborgue, ele não é só mais biologia. Ah, o seu coração parou, você coloca uma máquina para impulsar o sangue. É possível, isso em breve vai ter. Uma máquina híbrida ali para poder se adaptar ao nosso corpo. Você teve um infarto, faz um transplante e coloca no coração. Vai morrer o mano Não, qualquer outro órgão. Isso aí no futuro provavelmente vai acontecer. E aí se for trocando todas as peças do seu corpo, você vai continuar sendo você? É igual, isso é um paradoxo, o paradoxo do navio de Teseu, um paradoxo filosófico. O navio de Teseu, a cada viagem, ele tinha que trocar uma parte. Chegou um momento de tanto ele viajar que o navio de Teseu trocou todas as partes. Depois de trocar todas as partes, o navio de Teseu continua sendo o navio de Teseu. É uma coisa do carro. Você tem um carro, mas o carro é muito velho. Ele trocou todas as peças, ele é o mesmo carro. É a mesma coisa da gente, no futuro. À medida que a gente for colocando máquinas para fazer o serviço de órgãos do nosso corpo, máquinas híbridas que sejam adaptadas e funcionem no nosso corpo. Será que trocando, troquei meus rins, meu coração, meus pulmões? Será que eu ainda sou a mesma pessoa? Aí eu transfiro todos os dados do meu cérebro com um chip, e aí meu cérebro para, eu coloco esse chip numa máquina e coloco na minha cabeça e continuo vivendo. Será que serei eu? Então são as questões aí do futuro pós-humano, né? Nós consideramos a ideia de homem ou de humanidade como se fosse uma ideia natural e eterna. Mas não é, ela muda. Já foi diferente na perspectiva religiosa, no início da modernidade da biologia. Agora, essa perspectiva com a máquina e essa interação, ainda é outro, já é outro ser humano. O ciborgue já não é um ser humano biológico, nem um ser humano de corpo e alma. Agora é um ser humano homem-máquina, né? Uma relação homem-máquina. Mas uma arqueologia do nosso pensamento mostra que a ideia de homem surgiu como objeto de estudo no início do século XIX, a partir da biologia, o homem biológico. No século XIX, uma revolução na anatomia, passou a perceber o homem como um ser biológico. Aí já não tem mais alma, não tem espírito, é tudo biologia. Nós chamamos de alma e espírito, é processado tudo no cérebro. Foucault acredita que o conceito moderno de homem dava desse período, século XIX, e vai mudar. Assim como sempre mudou ao longo da história. Então a imagem própria do humano é uma imagem mutável, que muda com o tempo. O homem não é nem o mais antigo, nem o mais recente problema que tem desafiado o conhecimento humano. É verdade, o ser humano é um ser problemático, né? E se coloca problemas e desafios sempre ao longo de sua história. Então esse é o pensamento aí do Michel Foucault, a sua arqueologia do saber, na sua obra A Relação entre as Palavras e as Coisas, né? Onde ele vai refletir sobre essa ideia de ser humano, que muda para ele segundo o tempo, de acordo com o saber, poder e os discursos históricos. Beleza? Alguma dúvida aí? Então por hoje é só.